Continuando nossa cobertura aqui do Congresso Brasileiro de Cardiologia, estamos aqui diretamente do Rio. Aqui do meu lado, nosso colaborador de antiga data aqui, Dr. Jefferson Vieira, vulgo Jefinho, que é preceptor lá do Hospital de Messejana, da parte de ciência cardíaca, transplante. Jefinho, uma das coisas que você está discutindo aqui no Congresso é em relação a cocaína é ou não é contraindicação absoluta para transplante cardíaco. Resumindo, você está lá com seu paciente, precisando de um órgão, acabou de ter um paciente lá em morte cefálica no hospital de trauma da vida, mas aí vê-se que ele usou recentemente cocaína. E aí, está descartado esse órgão ou não e por quê? Lapa, esse é um tema muito interessante para mim, que ele foi o objeto da minha tese de pós-doutorado. Então, isso sempre é uma questão que aparecia, se a gente deveria aceitar ou não esses doadores. A gente sabe que a cocaína ela pode dar tanto acelerar a doença aterosclerótica, pode dar espasmo agudo, dependendo da via, se for endovenosa, pode aumentar o risco de endocardite, pode dar toxicidade direta. Então, lá no Messejana sempre tinha alguma discussão sobre aceitar ou não esses doadores, e as diretrizes internacionais, elas nunca se posicionavam claramente. Elas diziam que você pode aceitar, mas precisa do CAT, precisa... sempre em cima do muro. E existe já evidência mostrando de forma significativa que a maioria dos centros, programas de transplante no mundo, descarta esses doadores. Então, a chance de descarte é maior do que, por exemplo, doadores que morreram por trauma ou por outras causas de óbito. Então, quando eu cheguei lá no Brigham, um dos alvos de estudos que eu queria avaliar era responder em definitivo, ou da melhor forma possível, se a gente deveria aceitar ou descartar esses doadores. Então, o que a gente fez? A gente pegou o banco de dados da Sociedade Internacional de Transplante, mais de 50 mil pacientes de 2013 para cá, não, antes de 2007 para cá, mais de 50 mil pares, né, de doador-receptor, e a gente classificou eles de acordo com o doador usava e parou, usava e continuou usando, usava em algum momento da vida ou nunca usou. Certo. E aí, para nossa surpresa, não houve nenhum impacto nem em doença vascular do enxerto, que é uma complicação comum do pós-transplante, nos 5 anos, não houve impacto em rejeição nos 5 anos e não houve nenhum impacto em mortalidade nos 10 anos. Tá? A gente foi premiado por conta desse nosso trabalho e ele foi agora na semana passada, retrasada, 22 de setembro. Ele entrou na diretriz atual de seleção de doador da Sociedade Internacional de Transplante. Então, foi citado como referência para que se passe a aceitar sistematicamente o órgão de doadores usuários de cocaína. Então, esse é um legado que há... E aí eu vou já fazer uma propaganda para quem estiver interessado no programa de pesquisa cardiovascular da Fundação Lehman em associação com o Brigham and Women's Hospital. Foi por lá que eu fui, o Remo foi, a gente fez o nosso pós-doutorado lá. Na figura do Dr. Lieb, que é o cara que chefia, que capitaneia toda essa seleção. Nós somos muito bem recebidos lá, a gente faz pesquisa de qualidade. Está aí o Remo, que é um dos maiores pesquisadores que a gente tem aqui no nosso país. E a gente impacta, né? Não é só uma questão de currículo ou só do que a gente faz, mas é legado. A gente impacta diretrizes internacionais graças ao apoio que a gente tem. É isso aí. E sempre bom, né, Jefinho? A gente vê pessoas que têm muita condição, né, como a Fundação Lema, devolvendo isso para a sociedade, né, e isso virando repercussão prática, mudando prática clínica, entrando em diretriz, né. Então é sempre muito bom a gente ver o ciclo se fechando, essa parte, né. Então, ótima dica, muda a conduta, mais uma vez, as diretrizes ficavam em cima do muro e pelo menos uma das diretrizes muito importantes agora, internacionais, já não coloca mais como contraindicação absoluta, e a gente continua aqui com a nossa cobertura do Congresso Brasileiro de Cardiologia 2022.